Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 32 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Glória a Deus. Nós queremos trazer essa palavra um tanto polêmica, haja visto que o Senhor Jesus fala acerca de uma parábola. E parábola nós sabemos que é uma figura de linguagem que, por assim dizer, já é de difícil interpretação. Cada um que ouve, cada um que assiste e se concentra, ele entende de uma maneira diferente. Aleluia. E esse é o verdadeiro efeito da parábola. Ao se concentrar numa parábola, se tem um entendimento. Quando se escuta ela numa próxima oportunidade, se tem outro ponto de vista. A parábola era então uma figura de linguagem muito usada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que muitas das coisas que ele ensinou, ele não nos deixaria resumidas, mas faria com que nós viéssemos a tirar as nossas conclusões em meio à oração e ao discernimento de espírito para a interpretação exegética e hermenêutica da própria palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero trazer aqui um tema um pouco polêmico, mas não queremos de forma alguma trazer alguma confusão ou dúvida no coração dos irmãos. O capítulo de número 24, ele trata do sermão profético e do princípio das dores, da grande tribulação e da vinda do Filho do Homem, também a exortação à vigilância e a parábola dos dois servos. Existem muitos ensinamentos aqui, mas o Senhor me deu, em especial, versículos 32 ao 36 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E a Bíblia começa dizendo, a informar, que é para nós aprender alguma coisa acerca das parábolas e nessa questão da figueira. Logo, nós entendemos que a figueira também tipifica Israel. Nós sabemos que figueira, ela produz a infrutiscência chamada figo. É uma flor que brota para dentro. Aleluia. E essa planta, a figueira, ela produz então doçura. E para Deus, Israel é a doçura de Deus. Aleluia. Portanto, aprendei a parábola de Israel, ou então da figueira. E diz a Bíblia, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Os versículos de número 32, versículo de número 33, está falando da prosperidade da nação de Israel. Hoje nós sabemos que Israel é um país próspero. Ele domina a tecnologia, ele domina, aleluia, as forças armadas. O seu exército é um dos exércitos mais bem treinados que possui na face da terra. A sua logística é totalmente sofisticada com as mais altas tecnologias. Se você observar, existe em toda a terra diversos judeus.
todos eles bem-sucedidos, entre eles estão os maiores cientistas, os maiores doutores, os maiores advogados, os maiores médicos, enfim, Deus tem feito com que a figueira venha brotar suas folhas e suas flores. Aleluia, podemos assim dizer. E a Bíblia diz que quando Israel estivesse próspero, então Jesus estaria às portas. E nós estamos vendo aí a figueira tipificando Israel próspera. Aleluia. E no versículo 34 diz a Bíblia: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A geração qual? Qual é a geração que Deus se refere? Refere-se à geração do nascimento da figueira. Refere-se à geração do nascimento de Israel, que por causa e em virtude da Segunda Guerra Mundial, então pelo alegretense, aleluia, em 1948, precisamente no dia 14 de maio de 1948, por Oswaldo Aranha, Israel foi decretado Estado, surgindo então a figueira, nascendo então a figueira e começando a brotar as suas folhas então a figueira. Se nós formos observar, nós temos então quase que 68 anos de idade da nação de Israel como Estado, desde 14 de maio de 1948. Gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque diz a Bíblia que Jesus está às portas e que ele viria na geração do nascimento da figueira. Israel nasceu cerca de 68 anos atrás. Se considerarmos, como alguns falam, que a geração dura 70 anos, outros dizem 80 anos, alguns outros teólogos estudiosos falam 90 anos, muitos ainda afirmam em dizer que uma geração dura cerca de 120 anos. Não importa, o que importa é que a parábola da figueira diz que Jesus vem na geração do nascimento de Israel. Israel já nasceu, nós precisamos saber então, ter a convicção e a revelação de Deus, quanto tempo é então de uma geração. Se uma geração é 70, então falta 2 anos para a volta de Cristo. Se a geração for 80, então falta 12 anos para a volta de Cristo. Se a geração for 90, então falta 22 anos para a volta de Cristo. E se a geração for 120 anos, então falta 52 anos para a volta de Cristo. Entenda, eu não estou aqui dizendo precisamente a data que Jesus vai voltar. O que me refiro nessa oportunidade é que nós precisamos vigiar, porque já se passaram 68 anos que nasceu Israel. E os nossos olhos têm que estar nesse mistério. Israel já nasceu e Jesus volta na geração do nascimento de Israel. Precisamos dobrar a nossa atenção, estarmos em vigilância, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Jesus pode voltar hoje, como daqui a 2 anos, a 12, a 22, a 52, ou quem sabe Deus quantos anos ele achar que tenhamos que esperar. Aleluia! O que nós precisamos entender, que a parábola da figueira, ela registra, aleluia, da importância de entendermos que nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Não quero aqui cometer a indelicadeza de estipular a data, nem dia nem hora da volta de Jesus. Haja visto que a Bíblia diz no versículo de número 36, que ora lemos, que diz: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, e não sou eu que vou aqui colocar datas, mas volto a frisar, precisamos entender que é tempo de vigilância. Se você olhar os sinais,
o caos social, o caos moral, o caos político, a multiplicação da ciência, aleluia, a falta de amor, a apostasia, nada mais falta. Estamos na geração da figueira e a qualquer momento Jesus pode voltar, sim. Diz a palavra do Senhor, se referindo ao texto que lemos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É o texto bíblico que está dizendo: o que Jesus falou, irá acontecer, irá acontecer. Vamos então discernir, tentar então, aleluia, entender o versículo de número 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, ninguém. Homens no passado apareceram, surgiram e disseram que Jesus viria anos atrás. Eles falharam. E outros que vierem posterior poderão colocar datas e dias, irão falhar também, porque isso aí é um critério só do Senhor. É o Senhor que sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Ainda conclui o versículo 36 dizendo: nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O que chama a atenção aqui, que a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus estava relatando que ele não sabia a hora que ele ia voltar. Entendemos aqui que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma pessoa só e de maneira distinta fazem cada um a sua obra. Entendemos aqui que Jesus falou que não sabia porque ele estava na terra, estava palmilhando na terra, mas quando ele ascendeu aos céus, aleluia, logo nós entendemos pelo discernimento que Deus nos permite, que ele sabe a hora que há de vir. Não só ele, não somente ele, mas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo sabem exatamente a hora que Jesus irá voltar a arrebatar a sua igreja. Precisamos prestar atenção então para os sinais que estão aí. E se Jesus falou acerca da figueira, preste atenção, porque Israel já nasceu e pouco tempo nos resta para que venhamos nos santificar, buscar a presença do Senhor e viver uma vida de vigilância. Receba essa palavra de alerta na tua vida em nome de Jesus e creia que somente Deus sabe a hora e o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus. Amém.